Me lembro quando eu me converti, tinha um menino ali em Joinville chamado Joel Miranda. Hoje ele é falecido. E ele foi acusado injustamente pela igreja, por alguém ali. E o líder colocou ele 5 anos de banco, irmãos. Ele não desviou, não fracassou, mas ele saiu de Joinville e foi lá para São Paulo, lá na sede, querendo falar com a liderança. Ninguém dava bola para ele. Ele arrumou um cantinho lá naquela igreja, dormia ali como se fosse um mendigo, e toda noite ele orava dia e noite. Os cultos lá eram de manhã, à tarde, à noite e vigília. Ele estava de manhã. Ele ficou 2 anos bebendo só água e leite, e jejuava. Ele estava magro, seco. As pessoas chegavam lá na sede mundial e via ele encostado naqueles ferros. Aquela igreja, a antiga igreja, tinha ferros. Ele ficava lá gemendo e clamando, pedindo por justiça. E um dia o líder disse: dá uma oportunidade desse rapaz, chega, senão ele vai morrer e tanto orar e jejuar. E ele foi fazer a primeira parte. Quando ele subiu naquele altar, meu amado irmão, demônio saiu correndo no meio da igreja com medo dele, irmãos. Ele foi um homem do sopro divino. O sopro divino nasceu com ele. Mandaram ele para a África. Quando ele desceu do avião, tinha um paralítico ali. Ele mandou o paralítico andar. Ele saiu levantando e houve um avivamento no aeroporto. Ele foi para o Peru e Deus sacudiu aquela igreja do Peru. E eu comecei a crescer naquele ministério. Eu estava no litoral de São Paulo. Ele veio da África, eu fui lá. Joel, vem pregar aqui em Santos, vem pregar aqui. E ele foi, irmão. Meu Deus do céu. Quando ele subiu no altar, a glória de Deus se manifestou. E eu ali, quietinho, sopra, sopra, sopra. E ele não soprava, eu queria ver o sopro. Quando ele soprou, até eu fui batizado com fogo e com o Espírito Santo. Diga para o seu irmão: Deus vai fazer de novo. Eu me lembro que eu estava lá em Santa Catarina, em Itajaí, quando eu vi falar desse rapaz. Era um jovem, não era um jovem namorador, não era um jovem vaidoso, era um jovem cheio do Espírito Santo, irmão. E ele fazia vigília lá em São Paulo, e a gente ia só para ver ele. Não ia ver nem o líder, nem ele. Queríamos ver o Joel. Só que ele subia no altar só 3 horas da madrugada, irmão. E a gente chegava de viagem, imagina, Santa Catarina até lá, era quase 10 horas de viagem. A gente chegava quebrado, não tinha hotel, não tinha nada, a gente dormia no ônibus. Era a reunião à tarde, a reunião de manhã. Aí o pessoal dizia: vamos dormir no ônibus. Eu digo: não, eu quero ver esse tal de Joel. E a gente ficava na vigília, quase dormindo, tão cansado. Aparecia um, cantava outro, e nada mexia. De repente, 3 da madrugada, quando eu estava quase desistindo, eu digo: eu vou para o ônibus dormir. De repente o menino aparece. E quando dá a saudação, aquele cansaço sai do nosso corpo. A dor sai do nosso corpo. Ele já entra soprando. Quando ele sopra, eu vi um barulho assim, eu pensei: alguma coisa aconteceu nessa igreja. Gente correndo para tudo quanto é lado. O que está acontecendo depois desse sopro? Era demônio saindo correndo, queriam ir embora da igreja. Não aguentava a presença de Deus na vida dele, irmão. Os demônios gritavam. Eu vi as obreiras na porta para segurar os demônios. E parece que havia uma briga dentro daquela igreja. Aí ele gritou: solta tudo, que os demônios vão ficar de joelho, e eles vão vir de joelho até aqui no altar. E os bichos não ficavam vindo até no altar, uns assim amarrados, outros de joelho. Teve um que passou assim, irmão, e olhou para mim. Eu morri de medo. Vou te matar. E foi até lá, irmão. Aquela multidão de gente endemoniada em cima do altar. Ele deu um sopro e todo mundo caiu, liberto para a glória de Deus, irmão. Será que Deus mudou? Sabe que isso só aconteceu na década de 80? Alô? As coisas só aconteceram na década de 80, agora Deus não quer mais usar? Deus vai trazer coisas novas. Alô, Deus vai levantar gente cheia do Espírito Santo. Jesus vai se mover com poder.